Olá, 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 olá! Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta com o Psicopapo. Hoje, mais um episódio para nós e dessa vez estamos aí encabeçados pelo título Lidando com o Desânimo, né? Fiquei com vontade de fazer sobre esse tema porque vem chegando isso cada vez mais para a gente aqui no consultório, para mim na clínica. E também porque eu estou lendo um livro sensacional chamado Why Nobody Has Told Me This Before, que em tradução livre é Por que Ninguém Nunca Me Disse Isso Antes. Eu vou compartilhar na tela aqui para quem está acompanhando pelo YouTube. Então, essa é a capa do livro, né? Capa lindíssima. E, infelizmente, esse livro ainda não está traduzido para o português. Pelo menos não que eu saiba, e pelo menos não até essa data em que o podcast, esse episódio está sendo gravado, que é 4 de agosto de 2023. Se existe já alguma versão traduzida desse livro, gente, sinto muito, eu não encontrei na internet, mas eu tô lendo ele assim mesmo, né? Graças a Deus, dá para a gente entender um pouquinho de coisa aqui. E quero trazer para vocês um pouco sobre o conteúdo desse livro. Eu li até os 3 primeiros capítulos e hoje a gente vai conversar sobre o primeiro capítulo, que é exatamente sobre isso. Coisas que a gente pode fazer para lidar com o desânimo, né? O que eu faço quando o desânimo bater na minha porta? A doutora Julie Smith, que é essa aí que está na tela agora também, ela é uma psicóloga clínica lá dos Estados Unidos, há mais de 10 anos, e ela vem se tornando cada vez mais popular aí, né, nas redes sociais, principalmente, inclusive, muito após a pandemia. Então, a pandemia foi um start, assim, onde muitas pessoas começaram ainda mais a engajar a respeito da saúde emocional, né? O que nós podemos fazer? Então, muitas pessoas se voltaram para isso e a gente ainda está colhendo os frutos, né? Dessa onda, e isso é uma coisa muito boa, certo? Então, vamos lá. Estamos com o roteiro aqui, mais ou menos esquematizado. Hoje eu não vou falar tão aleatoriamente, eu prometo, eu vou fazer o possível para que isso não aconteça, porque quem ouve o Psicopapo sabe que às vezes eu dou um pouquinho de uma volta, né? Um pouquinho de uma escorregada. Gente, por que eu trouxe também sobre esse livro, né? No primeiro capítulo, para quem ouviu, para quem está seguindo a gente com bastante ali afinco, a gente trouxe sobre o autor britânico Donald Winnicott, que foi um psicanalista britânico também, e ele traz o conceito importantíssimo de que, apesar de existir um mundo interno, apesar de existir um inconsciente, nós fomos e continuamos sendo influenciados pelo ambiente onde nos encontramos. O Winnicott ele vai estender esse ambiente, inclusive para as pessoas que faziam parte dele, especialmente na figura materna e na figura paterna, mas muito especialmente na figura materna. Então, a partir de Winnicott, a gente consegue entender que, certo, temos um mundo interno e muitas coisas que nós carregamos ali recalcadas, suprimidas no nosso inconsciente. Porém, os nossos comportamentos, os nossos medos, anseios, os nossos objetivos e desejos, eles não partem simples e puramente apenas do inconsciente. Existe uma intermediação, existe uma troca. Aquilo que se encontra disponível também no ambiente externo vai se comunicar com o que já se encontra no meu mundo interno. E a partir daí, coisas maravilhosas ou novos traumas vão acontecer, né? A gente vem estudando cada vez mais em psicanálise, não apenas em psicanálise, mas em outras abordagens psicoterápicas, né, e psicológicas, inclusive, que existe ali a rixa, né, que psicanálise não é psicoterapia. A gente vai falar disso mais em outro episódio. De que
o tempo todo, né, diante de determinadas situações, estamos tentando responder a traumas que vivenciamos no passado. Existe um pessoal aí meio new age, da nova onda agora, meio que quer dizer assim uma coisa muito positiva. Não adianta ficar olhando para o passado, você tem que olhar para frente, construir algo novo a partir do que você é agora. E que é uma premissa interessante também, né? Mas todas as vezes que a gente tenta ignorar o que aconteceu com a gente no passado, estamos fadados a repeti-lo. A psicanálise vem mostrando isso cada vez mais, e a vida cotidiana, a vida das pessoas adultas também vem mostrando isso cada vez mais. Né? Pessoas que estão ali para o mundo, para o lado de fora, se mostrando como alguém extremamente bem-sucedido e sabendo o que está fazendo, mas que dentro dos relacionamentos, para quem convive ali de perto, a pessoa ainda se encontra cristalizada em atitudes muito infantis. Né? Por quê? Porque existia ali alguma parte do desenvolvimento dela que foi interrompida, algum agente externo, algum trauma aconteceu, interrompendo aquele desenvolvimento. E a pessoa, quando não entende que isso está acontecendo com ela, ela não consegue retornar para esse ponto e entender que foi nesse determinado ponto que aconteceu, peraí, eu falei rápido, né? Que foi nesse determinado ponto que aconteceu aquilo com ela e ela ainda está respondendo aquilo, tentando retornar para tentar modificar o que aconteceu, né? Ela não consegue efetivamente seguir em frente. Mas por que então, Breno? Por que essa necessidade das pessoas precisarem se mostrar tão bem-sucedidas, né? Tão como um case de sucesso diante do mundo à sua volta, né? Por que essa necessidade de de mascarar o desânimo? Então, mais do que tudo, a gente precisa afirmar o seguinte: o desânimo é um fenômeno natural. Ele vai acontecer com todos os seres humanos em determinadas e muitos momentos da sua vida. Não importa o quão rico esse sujeito seja, o quão bem sucedido, de quantas empresas ele seja dono, né? Desânimo é algo que acontece, que é recorrente. Pode acontecer com mais ou menos frequência e vai acontecer também com mais ou menos intensidade, certo? Então, vamos espantar logo de cara quando o desânimo aparecer? Não. O desânimo é o sinal de que precisamos olhar para algo que estamos ignorando há um tempo, talvez. É um sinal, talvez, até de que não estamos escutando o nosso próprio corpo. Necessidades que esse próprio corpo está pedindo para nós, né? Então, a pessoa acha que está ok ela dormir 4 horas por noite. Quem precisa dormir 8, não é mesmo? Então, a pessoa está ali seguindo a rotina dela de segunda a sexta, achando super tranquila, super normal, que ela durma menos de 5 horas. E a gente sabe que isso vai ter um efeito a longo prazo. Isso é coisa orgânica, gente. Então, assim, como que o ambiente está sendo relacionado, nesse caso, com o meu humor, com a minha disposição física, com a minha regulação emocional. Porque nós somos seres integralizados, né? O meu corpo, ele está ali influenciando na minha mente, a minha mente está ali influenciando no meu corpo, os dois estão influenciando nas minhas emoções, e as minhas emoções estão influenciando também nos dois ao mesmo tempo. Então, assim, né, não tem como a gente tentar tratar um apenas desassociadamente do outro. E essa necessidade que a gente tem de sempre esconder que está desanimado, né? E o que volta e meia vai acontecer naturalmente. Nem todos os dias vamos estar com o bom humor lá nas alturas, mega animados e estimulados para fazer o trabalho dos nossos sonhos, né? Traçar e cumprir com todas aquelas metas. Porque nós começamos a construir um conceito de uns tempos para cá de que emoções negativas como desânimo, tristeza, significam que existe algo de muito errado com você. Não. Desânimo e tristeza, aqui não. Hashtag good vibes only. Apenas
vibrações positivas, e a gente entrou muito nessa esfera que representa uma nova máscara egóica. Então, as pessoas que vivem de sustentar essas máscaras, que vivem reféns desse próprio falso self que constroem para que consigam conviver em sociedade, né, elas estão sendo emocionalmente violentadas por dentro. Não quer dizer que estar triste, ficar triste com a perda de algo, né, ficar desanimado porque algo aconteceu na sua rotina e isso te trouxe frustração, não quer dizer que isso representa um equívoco no seu modo de funcionamento cerebral. Né? A gente vai se preocupar se, olha, Breno, de 7 dias da semana, 6 eu estou muito desanimado. Aí, beleza, existe alguma coisa aí que está pegando um pouco mais forte. A gente precisa entender o que é. Para isso, existe milhares de profissionais com os quais você pode fazer terapia ou até mesmo uma análise, que, de acordo com o caso, é muito mais recomendado, inclusive, certo? Então, beleza. A partir desse momento em que a gente já entende que existe uma relação em que vai determinar o seguinte, olha, o que eu penso está atrelado ao modo como eu estou me sentindo. Sabe aquele dia que você acorda, já está desanimado, e aquela coisa que você já fazia todo dia, como preparar um café, mas naquele dia você, por alguma razão, está distraído e derramou um na mesa, né? Você já começa a alimentar e ser invadido por milhares de pensamentos intrusivos que vão ali, tá vendo, Breno? Você não sabe fazer nada direito, tá vendo? Tinha que acontecer isso logo nesse dia. Mas isso está sendo turbinado, digamos assim, está sendo fomentado por causa do modo que você já acordou se sentindo. Então, uma coisa está influenciando na outra. E uma ideia que esse livro traz, que particularmente penso que é sensacional, é que o modo como você acorda se sentindo pode ter muito a ver com aquilo que você já está fazendo do seu corpo. Ou muito a ver com o ambiente em que você se encontra inserido. O que a gente observa muito na clínica é que, na maioria das vezes, as pessoas vêm para o consultório e elas tentam se fortalecer, tentam entender o que está acontecendo e ficarem bem o suficiente, apesar de estarem frequentando ambientes, estarem inseridas em situações que não contribuem nem um pouco para o seu bom humor, para o seu estado, né, de saúde emocional mínimo, digamos assim. Então é como se eu viesse para o meu consultório de psicanálise, eu fizesse análise, eu estou ali conversando com um profissional, estou entendendo as minhas questões e até me sinto melhor, eu entendo como que as coisas estão acontecendo, por que elas acontecem, mas quando eu termino a sessão, eu volto para o mesmo ambiente, onde estarei ali me relacionando com uma pessoa incrivelmente tóxica, com uma pessoa que vai o tempo todo me tolir, me julgar, me colocar para baixo, questionar as minhas decisões, criticando tudo que eu estou fazendo. E, por alguma razão inconsciente, que é o que eu ainda estou tentando encontrar naquela pessoa, eu continuo junto daquela pessoa, né? Eu tô querendo consertar algo nela que ainda não consigo consertar nem em mim, por isso eu não consigo me desassociar. Mas ali eu faço esse retorno para análise, levo também questões muito parecidas, relato coisas que continuam acontecendo, mas que eu ainda não consigo mudar, né? Porém, esse livro ele vai trazer o seguinte, olha, nós não temos total controle sobre as coisas que acontecem com a gente, isso é óbvio. E também não temos total controle sobre as nossas emoções. A gente parece entender isso, mas a gente não sabe colocar em prática. Porque a gente vê uma pessoa com raiva, e aí é o que a gente vira para ela e fala, não, fica calmo. Como se ela fosse agir instantaneamente sobre o sentimento de raiva e cancelá-lo. Não, então tá, não vou sentir mais raiva. Agora que você falou para eu ficar calmo, eu vou ficar calmo.
né? Ou a pessoa tá ali triste, a gente vai, faz um cafuné na cabeça dela, né? Dá um afaguinho nas costas e fala, não, não fica triste. Como assim? É mesmo, brilhante ideia, fulano, eu não vou ficar triste. Poxa, por que eu estava triste até agora, né? Então, assim, a gente, inclusive, está encontrando, né, pessoas que manifestam até certa dificuldade com a tristeza. A pessoa se manifesta sinais de tristeza por 2 ou 3 dias, já começa a levantar o próprio questionamento se ela está tendo depressão. Calma, gente, não, depressão é uma coisa muito mais intensa e que dura muito mais tempo, tem uma duração muito maior. Se você está uma semana triste, calma, a gente vai. É importante que você busque ajuda, sim, mas ainda não é a hora de você buscar um psiquiatra e pensar em tomar antidepressivo, calma. Não são assim também. Não é assim também que as coisas funcionam. Mas isso denota, né, a nossa necessidade extrema de fugir das emoções negativas. O quanto que a gente está compilado a fazer isso. Porque se eu fico triste por alguns dias, eu já vejo que, gente, não entendo porque eu estou ficando triste, eu vou tomar um antidepressivo, porque isso já vai me ajudar a resolver. Isso já vai me ajudar a fugir, a tampar esse sentimento com o qual eu não quero ter contato. E a psicanálise, não apenas a psicanálise, mas outras abordagens da psicologia também vem mostrando o quê? Não. As emoções são sinais. Se apareceu desânimo, vamos olhar para ele. Se apareceu tristeza, vamos olhar para ela. Se apareceu esse sentimento de raiva, vamos entender por que esse sentimento de raiva está acontecendo. Todas as emoções, todos os sintomas cumprem um propósito, por mais que ele esteja oculto para nós, né? Mas as emoções, né? Elas não são, como que eu posso explicar de uma maneira mais simples? As emoções, elas não são efeitos de coisas que acontecem conosco, como se as emoções fossem pontes para, a partir de um certo ponto, eu tentar atingir um outro ponto. Então, se eu estou diante de uma situação onde me sinto ameaçado, por que surge o sentimento de raiva, né? A ira, o ódio, que vai me colocar no movimento de tentar enfrentar o outro, exterminar o outro, né? Esse sentimento de raiva cumpre a um objetivo de quê? De autopreservação, de proteção, se não minha própria autopreservação, mas preservação de pessoas que eu amo, proteção de pessoas que eu amo. Quando a pessoa vai se indignar muito com uma situação injusta, né, por exemplo, também, e ela acaba tendo reações muito intensas diante daquela injustiça, é o que a gente vai perceber, né? Eu quero tentar consertar o mundo à minha volta. Então, essa emoção serve a um propósito. Todas as emoções servem a um propósito, né? Então, vamos lá. O que a Dr. Julie Smith vai trazer para a gente nesse livro sensacional, que eu achei muito bom, é que nós sofremos influência do ambiente, certo? Então, se eu estou usando só uma blusa de malha azul e ela está extremamente confortável em mim, porque no ambiente onde eu estou agora está com o ar-condicionado ligado em 24 graus. 24 graus é uma temperatura agradável até então, né? Mas se eu estou num lugar onde a temperatura está em 16 graus, talvez 14 graus, talvez 11 graus Celsius, essa blusa de malha com certeza não vai ser suficiente. Eu sou um pouco friorento, né? Então, a temperatura vai atuar diretamente no meu nível de desconforto num lugar ou nível de conforto. Então você imagina que se eu estou extremamente incomodado e desconfortável, eu sou capaz de executar uma determinada tarefa com a mesma eficiência, talvez a mesma rapidez ou a mesma agilidade, em que eu concluiria essa tarefa se eu estivesse num ambiente mais confortável, mais seguro, que me propiciasse boas sensações? Então, é claro que não. Né? Nós sofremos essa interação do ambiente, porém, é uma interação. Quer dizer que ela age nas duas direções. Então, bom, se eu estou num ambiente muito frio, eu posso, de repente, ligar o termostato da sala
e tornar esse ambiente mais confortável. Ou eu posso vestir um casaco um pouco mais próprio para o frio, vestir luvas, porque quando está frio minha mão fica extremamente gelada, e aí eu estarei um pouco mais confortável para eu poder conversar, para eu poder estudar, para poder desempenhar a tarefa que eu estou me propondo ali. Agora, você imagina que na sua rotina você está se colocando em situações que sempre são desconfortáveis, de formas que não te auxiliam, né? Formas que ainda não permitem que você seja totalmente eficiente ou tão eficiente quanto você gostaria diante daquela obrigação que você precisa cumprir, né? Então, da mesma forma que eu posso levantar e mudar a temperatura do ambiente se eu tiver um ar-condicionado ou um termostato, ou eu posso levantar e trocar a roupa que eu estou usando, se isso me for possível, eu também tenho estratégias para modificar e influenciar o mau humor e o desânimo que eu posso estar sentindo naquele momento. Porque vão existir coisas, pessoal, que influenciarão o nosso humor diretamente. Então, uma vez que eu sei o que funciona para mim, eu posso usá-las a meu favor. Isso é super importante. E o que acontece? Uma vez que eu entendo como que isso acontece, eu sou capaz de compreender que esse mau humor, esse desânimo, essa tristeza que eu estou sentindo, são emoções temporárias. Essas emoções não me definem. Sabe aquela coisa que a gente é sempre colocado pelo lado negativo das situações, muitas vezes, né? Eu posso, por exemplo, tomar uma fechada, né? Vamos pensar no exemplo aqui. Eu posso tomar uma fechada de trânsito e naquele momento eu já estava tendo um dia um pouco ruim. E aí, na fechada de trânsito, eu abaixo o vidro do meu carro e digo palavras excelentes e muito bonitas para o motorista que me fechou. Eu digo bons palavrões para ele. Se existe uma pessoa naquele momento que me conhece, está passando, está andando na calçada naquele momento, vai falar assim, nossa, o Breno é raivoso, né? E aí é que tá. Não, o Breno não é raivoso. O Breno sentiu raiva naquele momento. Você sentiu raiva naquele momento. Você sentiu tristeza naquele momento. Mas eu não posso chegar para alguém, é imaturidade emocional minha fazer isso. Eu não posso chegar para alguém, nossa, fulana tá passando uma situação difícil e ela tá triste. Nossa, ela é melancólica, né? Não, ela não é melancólica, ela está triste. As emoções são temporárias, né? Elas são coisas que nós experienciamos durante aquele determinado momento. É claro que eu concordo com você quando você me diz, mas Breno, eu conheço pessoas que qualquer coisa ficam tristes, porque existe a fixação emocional. Aí sim, eu posso ser aquela pessoa que constantemente está irritado, que por qualquer coisa fica muito triste, então aquela pessoa já está num quadro diferente, né? A pessoa que a todo momento está muito eufórica, ela já é um outro caso, tá, gente? Agora, emoções normais do nosso dia a dia, né? Eu preciso entender por que elas estão acontecendo e como que eu posso, então, atuar sobre elas, entendendo que essas emoções são temporárias, que elas são passageiras. Elas são feitas para ser passageiras. Se eu estou constantemente irritado ou triste, é porque eu estou me identificando com essas emoções e segurando essas emoções. E muitas das vezes, quando a gente vai levar isso para o consultório de análise, a gente entende que existe um ganho nisso. Existe um ganho nisso, um ganho muito oculto, né? Nem que seja uma mera tentativa de autopreservação ou tentativa de evitar um novo trauma, mas existe um propósito nisso. Beleza? Então vamos lá. Sabemos que as emoções são passageiras, são temporárias, elas são coisas que nós experienciamos. E um parágrafo que eu acho muito legal desse livro, né, é que ele vai trazer, inclusive, o seguinte:
ele vai narrar, né? A autora vai trazer um exemplo de como ela acorda. E, assim, como que esse desconforto que ela começou a gerar, através do próprio corpo físico dela, foi sendo altamente influenciador no humor que ela sentiu naquele momento. O capítulo que a gente está tratando, né, desse livro é o capítulo de número 1 ainda, né, bem no comecinho, entendendo o mau humor. E aí, nessa parte do livro, né, ela vai narrar assim, olha, eu acordei, e quando acordei, eu já estava de mau humor. Eu escutei o barulho do despertador, mas eu apertei lá a função soneca, mas nisso que eu virei para o lado, por mais 10 minutinhos, enrolado debaixo da coberta, na cama, eu fiquei pensando nas coisas que eu teria que dar conta naquele dia. Que se eu não levantasse logo, os meus filhos se atrasariam para a escola e que eu já tinha que ficar pronta para uma reunião que eu teria naquele dia. Eu fecho os meus olhos e eu lembro que existe uma lista de afazeres bem na minha mesa de cabeceira ali. Só que eu estou drenada, eu estou irritada, eu estou exausta. Eu não quero ter que fazer nada disso hoje. E aí ela começa a questionar: onde será que começou esse mau humor? Em que momento será que esse mau humor se iniciou? Né? Ele veio do meu próprio cérebro? Ele veio de algo externo? Ele veio do meu mundo, no meu mundo interno? Quer dizer que eu já estou de mau humor há muitos dias? O que pode estar acontecendo? E aí ela faz uma retrospectiva do dia anterior dela. Então ela vai narrar assim: olha, na noite anterior, ontem, eu fui dormir muito tarde, eu trabalhei até tarde, né? Então, na hora de ir para a cama, eu já estava muito cansada para lembrar de pegar um copo d'água e deixar do lado da minha cama. Então, o meu filho, né, acordou 2 vezes aquela noite, depois tive dificuldade para voltar a dormir. Além de não ter dormido o suficiente, eu já acordei desidratada. O som alto do alarme me acordou de uma maneira desconfortável e enviou hormônios de estresse que foram disparados direto através do meu corpo assim que eu acordei. O meu coração começou a bater um pouco mais rápido e eu já comecei sentindo algo que é muito parecido com o estresse. E ela vai fazer esse link. Olha, nesse caso, o meu desconforto físico já atuou diretamente sobre a sensação física com a qual eu acordei. Eu fui inundada por hormônios de estresse, eu já estava desidratada e ainda assim eu já não tinha dormido o suficiente. Todo esse quadro ajuda a criar o mau humor. É claro que também existem as questões, né? Nossa, mas Breno, ela já estava preocupada com as questões do trabalho, com a rotina, né? Ela tinha que dar conta de muita coisa, isso deixa a gente ansioso. Sim, concordo plenamente com você. Isso já nos deixa muito ansiosos. Imagina se eu ainda não tenho o cuidado de garantir pelo menos um mínimo de conforto em relação ao meu corpo físico, que pode me ajudar ali a alimentar o meu bom humor, ou pelo menos dar um pouquinho de chance para que ele possa acontecer. Né? Eu não tomei água o suficiente antes de dormir, eu não dormi o suficiente, eu fiquei exposto a telas durante muito tempo e isso inibiu muito a produção de melatonina, o que, é claro, vai me trazer uma dificuldade para dormir. E uma vez que eu consigo dormir, se o meu corpo já está desconfortável, eu não vou conseguir atingir os níveis desejados de sono, né, em relação ao sono profundo e etc. Então, a gente vai trazer aqui que sim, olha, emoções estão relacionadas com o desconforto que eu também estou sentindo naquele momento. Então, esses itens me ajudaram a experienciar, já logo no início do dia, o desânimo e o estresse. Certo? Então, aqui eu já estou me sentindo mal comigo mesmo.
E quando eu olho para o meu dia, eu vejo que ele está repleto de demandas. Eu tenho que dar conta de demandas, eu tenho que dar conta de obrigações. Quantas coisas nesse dia que estão listadas para eu fazer vão me trazer uma sensação de meta cumprida, vão me trazer uma sensação de realização, ou vão me trazer conforto? Qual deles vai fazer eu me sentir melhor? Ou qual deles efetivamente representa uma coisa que eu gosto de fazer, né? Por mais que você goste do seu trabalho, nem todos os dias no seu trabalho serão bons, né? Então, o que pode existir naquele dia que vá te colocar num polo um pouco mais ativo daquilo que permite você existir, né? A gente se sabota muitas vezes porque a gente fala, né? Nossa, eu tive um dia de cão hoje. Hoje eu mereço comer uma coisa gostosa no fim do dia. E aí a gente entra nesse gatilho que faz a gente, né? Porque coisas gostosas, para a gente saturar o nosso estômago logo antes de dormir, são coisas também que não vão colaborar nem um pouco para a nossa regulação do sono e para a nossa disposição de acordar no dia seguinte. Vão exigir muito do nosso corpo durante a noite de sono também, né? Então a gente acaba não descansando. E aí o que acontece? É mais um dia que eu acordo tendo sensações desconfortáveis no meu corpo, o que permite um novo quadro de mau humor e desânimo, e aí eu alimentei de novo esse ciclo, porque eu vou chegar naquele mesmo dia, vou passar os mesmos estresses, e eu vou chegar no fim do dia falando, nossa, eu queria comer uma coisa gostosa para compensar, ou eu queria beber uma coisa gostosa, eu queria só ficar jogado aqui no sofá, né? Então eu vou me desanimando, pronto, tá ali feito o ciclo do desânimo, né? E isso vai trazendo cada vez mais pensamentos intrusivos. Então, quando eu penso em fazer aquilo que eu considero que poderia me fazer bem, eu fico, nossa, não, ai, mas quer saber? Não vai adiantar. Ai, depois eu vou me sentir assim de novo. Então, a gente vai dando voz a esses pensamentos ali intrusivos, que muitas vezes são muito potentes, sabe? Falando, não, Breno, quer saber? Você não merece. Você não pode fazer isso. O que as pessoas vão pensar se você estiver aí se cuidando? Mas e a fulana da sua família e o seu amigo que está passando por tal problema? A gente começa a nos construir uma cerca, uma muralha em que eu não consigo, na qual eu não consigo transpor mesmo. Não consigo sair daquele quadro de desânimo, porque esses pensamentos vão me invadindo cada vez mais. Então, mais um exemplo, né? Para a gente deixar claro. Olha, por exemplo, eu não sou muito fã de exercício físico, né? Então, existe ali a premissa de que quando eu fico muito tempo sem fazer exercício físico, eu fico desanimado. E aí eu tô desanimado, tenho um dia estressado, tô chateado, tenho demandas e demandas para cumprir. E aí eu fico assim, caramba, mas nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Exercício físico me dá a sensação de que eu vou perder tempo. Exercício físico, na verdade, é a última coisa que eu estou com vontade de fazer, justamente porque eu estou desanimado. Mas aí, quanto mais tempo eu passo sem fazer, mais desanimado eu fico. Então, eu mesmo vou alimentando esse ciclo do mau humor. Você, quando está desanimado, você não faz as coisas que geralmente gosta de fazer, né? E que te fazem bem. Só que, ao mesmo tempo, deixar de fazer essas coisas que você gosta por um longo período de tempo, é exatamente o que vai fazer você se sentir pior, mais desanimado. Você se desanima, então, por exemplo, né, o exercício é a última coisa que você quer fazer, mas quanto mais você demora para se exercitar, pior é a sensação do desânimo, mais esmagadora ainda é a sensação do estresse, certo? Então, a gente não vai apenas tentando, né, driblar o desânimo, a gente vai muitas vezes construindo gatilhos que alimentam esse desânimo. Se nós temos, né, a consciência de que as coisas podem estar interligadas, ou seja, nós não experimentamos, né, as sensações do corpo e as nossas emoções e pensamentos e ações de uma maneira separada. Então não existe assim, o meu sentimento está assim, meu pensamento está assado,
né? Meu corpo está assim. Não, eles estão atuando em conjunto. E quando eu sinto desânimo, quando eu sinto tristeza, existe um conjunto ali, nesses aspectos diferentes, que se somam. Então, olha, beleza, Breno, você está se sentindo muito para baixo, muito desanimado hoje, né? O que você almoçou hoje? Pizza. Nossa, que horas você acordou? 6 horas da manhã. Mas que horas você foi dormir no dia anterior? Meia-noite. Ah, sim, Breno. Você lembrou de tomar água hoje? Ih, cara, acho que não. Ah, sim. E no final do dia, vai sobrar um tempinho para fazer exercício físico? Ah, não, eu tenho que dar conta de outras 1000 coisas. E beleza, às vezes a pessoa tem mesmo, mas qual dessas coisas poderia ser modificado para que eu pudesse ter alguma chance de me sentir melhor? Breno, quando foi a última vez que você deu uma caminhada no sol? Né, assim, você pegou um sol ali, o sol benéfico, tá, gente? O sol de vitamina D ali, bonitinho, né? E você se alimentou com algo leve e que fosse nutritivo para o seu corpo. Então, se eu não faço essas pequenas coisas, eu também não me dou a mínima chance de experienciar sensações diferentes que o meu corpo pode alimentar. Então, eu não estou falando que essas pequenas coisas vão fazer sensações como a tristeza e o desânimo desaparecerem. Isso é ilusório, né? Mas isso representam ferramentas que nos dão condições mínimas para lidar com esses sentimentos. Então eu posso estar triste, eu posso estar atravessando uma fase difícil, mas é muito mais fácil me fortalecer e estar apto a atravessar esse período de tristeza, que é normal, que acontece nas nossas vidas, se eu estiver cuidando de certos fatores que podem me beneficiar. Não é porque eu estou triste que eu vou deixar de fazer algo que eu adoro fazer. Por quê? Porque apesar de estar triste, é algo que me faz bem. Eu tenho uma inveja danada das pessoas que de fato gostam de ir na academia fazer musculação. Eu vou porque eu tenho que ir, porque eu sei que me faz bem. Só quando eu volto para casa, mas até o momento de ir, para mim é muito difícil. É uma dificuldade que eu tenho. Então eu tenho estratégias que me auxiliam a manter uma regularidade até razoável. Não vou falar para vocês que eu vou todo dia também não, porque eu não vou, mas me ajuda a ter uma regularidade pelo menos ali razoável em relação ao exercício físico. E gente, quando você cria esse tipo de consciência, observar os efeitos da presença e da ausência dessas atividades no seu humor e no seu corpo é algo instantâneo. Você percebe isso de uma maneira muito transparente. Então, à noite que eu durmo, o modo como eu acordo no dia seguinte, quando eu fico até tarde vendo coisas aleatórias no celular, e a forma como eu acordo no dia seguinte, quando na noite anterior eu fui apenas ler um livro, é totalmente diferente. Você começa a perceber a forma que isso acontece, a forma que isso influencia no seu corpo. A semana que eu consigo fazer exercício físico numa frequência razoável, quando eu chego no final de semana, eu estou com uma sensação de humor muito diferente de quando eu passo uma semana na qual eu não consegui fazer exercício físico em nenhum dia. Eu não consegui sair para caminhar em nenhum dia, por exemplo. Então, nós somos influenciados pelo ambiente. E o que a gente está percebendo, né, através desse episódio, através desse primeiro capítulo do livro da doutora Julia Smith, né, justamente nós temos estratégias, nós temos ferramentas que podem nos auxiliar a ter influência sobre o modo como nos sentimos. Mais uma vez, eu vou frisar aqui para vocês, não vamos extinguir sensações negativas. Não se trata disso. A flutuação de emoções é algo absolutamente normal. Embora não tenhamos controle direto sobre essas emoções, a gente pode atuar sobre as coisas que vão nos auxiliar a sair dessa areia movediça que é o desânimo. E qual é a coisa que vai funcionar para você? Porque, beleza, caminhar no sol e ouvir músicas que eu gosto muito e fazer exercício são coisas que funcionam para mim. Ler um livro
é um tipo de coisa que funciona para mim, né? Mas quais são as coisas que funcionam para você? E você precisa encontrar, né? Às vezes a fórmula que para mim faz efeito não vai fazer efeito tão eficientemente para outra pessoa. Então, uma vez que você se propõe a se observar e se conhecer nesse sentido, né? Pô, quais são as coisas que me trazem sensações ali positivas ou de relaxamento ou que me ajudam a ter ânimo, né? Muita gente não gosta de lavar a louça, mas uma coisa que me ajuda a lavar a louça é colocar a música que eu gosto ou ouvir aquele episódio de podcast que eu estava muito interessado para entender sobre, certo? Então, enquanto eu lavo a louça, eu torno esse tempo atrativo para mim, né? É algo inescapável. Uma hora ou outra você vai ter que lavar, não adianta fugir, né? E você vai percebendo que, a partir do instante que você vai dando check nessas coisas que você precisa fazer, não tem para onde fugir, você vai aliviando o seu sentimento de ansiedade. O que vai te deixar menos ansioso? Procrastinar pode te deixar menos ansioso num curtíssimo prazo. Estudar essa matéria ou dar conta dessa demanda é extremamente desconfortável para mim. Então eu vou deixar isso para depois. No que eu deixo isso para depois, eu evito esse sentimento de ansiedade no presente momento. Porém, esse sentimento de ansiedade virá duplicado depois. E aí? Né? Eu tenho me questionado muito. Breno, o que é que você prefere? Você prefere a sensação de estar menos ansioso porque já conseguiu dar conta e concluir tarefas que você precisava resolver, ou você prefere suspender essa ansiedade por agora, mas encarar ela um pouquinho pior lá na frente, quando você estiver diante desse sentimento de fight or flight, que é a sensação de perigo, né? Trazido ali pelos hormônios do estresse. Muitas pessoas vão me dizer assim, Breno, eu só consigo resolver quando eu deixo para a última hora, porque elas se viciaram em atuar apenas diante de uma sensação de urgência. Só que, beleza, você até pode falar que, Breno, mesmo deixando para a última hora, eu consigo concluir. Parabéns. Parabéns. Que bom que você consegue concluir, pelo menos. Mas vamos olhar para a conta emocional que isso te exigiu, porque você precisou pagar um preço na sua ansiedade, você precisou pagar um preço no nível de estresse ao qual você submeteu o seu corpo e a sua mente. Então, o que está valendo a pena? Até que ponto a sua procrastinação está valendo a pena? Sendo que ela sempre depois faz você encarar sensações de perigo, de imenso estresse e de imensa ansiedade. Né? E aí o que acontece muitas vezes? A pessoa, no momento em que ela poderia estar descansando, ela não consegue. Ela é martelada pelos pensamentos intrusivos sobre o que ela ainda precisa dar conta. Coisas que ela escolheu deixar para depois. Inclusive, quando a pessoa procrastina o cuidado consigo mesmo. Há quanto tempo você vem se deixando para depois? Quando é para os outros, você consegue resolver de uma forma prática e instantânea. Quando é para você, você estagna. O que vem te aprisionando, tornando você refém das circunstâncias a ponto em que você acredita que não pode, não consegue, ou ainda pior, não merece se cuidar. O que existiu lá na sua infância? Qual foi a posição que você ocupou diante da sua família? Muitas vezes, que não permitia que você olhasse para suas próprias necessidades e desejos, né? E agora você se sente uma pessoa extremamente egoísta quando precisa pensar em você. Quando vai dizer não para o outro que está contando com que você faça algo para ela, mas esse sim para o outro vai representar um não para você, e você vai ficar estressado e você vai ficar chateado depois. E muito pior, muitas vezes eu digo esse sim para o outro, mas eu, na minha expectativa interna, eu estou esperando que o outro fizesse a mesma retribuição num determinado momento. Claro, gente, isso é normal, isso não nos torna seres humanos absolutamente perversos, não é isso. Eu amo o outro do jeito que eu gostaria de ser amado. Isso é uma equação, basicamente. Né? O afeto que eu recebi
né? O que eu fiz com esse afeto que eu recebi? Qual era o afeto que eu queria receber? A gente sempre ama o outro na medida do afeto que nos faltou também, né? Nem sempre é na medida certinha ali que a gente recebeu, não. É muito dentro da medida que nos faltou, certo? Pessoal, é isso. Para quem consegue ler em inglês, eu aconselho que leia esse livro, Why Has Nobody Told Me This Before? Porque ninguém me contou isso antes. Eu estou descobrindo altas coisas sobre mim mesmo. Então, não sei se vocês perceberam, aqui eu falei muito mais como Breno, né, do que como psicanalista profissional. Eu me senti mais confortável de me colocar dessa forma. Não estou aqui como um detentor de um conhecimento, mas apenas como um facilitador, né? Tem coisas aqui que eu aprendi que eu achei muito legais, muito bacanas, e que eu tive aqui esse entusiasmo, basicamente, né? Esse entusiasmo de compartilhar com vocês e plantar aí essa sementinha para que vocês também possam buscar esse tipo de conhecimento, né? Entendendo o que funciona para vocês e quais são as suas estratégias, quais serão as coisas que funcionará para você lidar com o seu desânimo, certo? Parabéns para você que ouviu esse episódio até aqui. Como sempre, eu falei mais do que eu gostaria de ter falado, certo? Mas quero agradecer a todos vocês que colocam aqui o Psicopapo em audiência, né? Nos dão aqui, né, ouvidos, e que vocês possam continuar com a gente por um bom período de tempo, pelo menos enquanto o podcast estiver prazeroso para vocês, né? E eu espero que esse podcast continue sendo, pelo menos ali, legalzinho para a maioria das pessoas, certo? Um grande beijo em todos vocês, grande abraço para quem prefere abraço, e nós nos encontraremos em breve no próximo episódio do Psicopapo. Até breve.